Século XXI, a era da inteligência artificial. Máquinas que simulam a mente humana. Quase todo mundo hoje em dia já teve acesso a um assistente virtual. Essa realidade chegou ao Judiciário Trabalhista, o ChatJT, ferramenta desenvolvida para tornar o trabalho das pessoas mais seguro e eficiente. Esta edição vai mostrar como o sistema auxilia diversas atividades, desde consultas de jurisprudência até a tomada de decisões estratégicas. O Revista TST começa agora e você vai ver ainda. Motorista que desenvolveu doença na coluna por carregar mercadorias pesadas deve ser indenizado. Técnicas de enfermagem substituídas por profissionais homens conseguem reparação na justiça. Penhora de apartamento de casal para pagar dívidas trabalhistas deve recair apenas sobre a parte do devedor. A seção 1 de dissídios individuais do TST considerou válida a interdição de uma máquina de frigorífico que apresentava risco de acidentes. A SDI1 entendeu que, diante do perigo, a proibição do uso do equipamento poderia ser determinada por auditores fiscais do trabalho. Durante inspeção realizada em uma unidade frigorífica da BRF, os auditores fiscais interditaram uma máquina que separa a membrana da moela de aves. Conforme o laudo, o equipamento expunha trabalhadores a risco de agarramento dos dedos, o que poderia causar amputação, fratura e escoriações. A empresa questionou a competência dos auditores para determinar a medida e solicitou a anulação do auto de interdição. O pedido foi rejeitado em primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, teve outro entendimento. De acordo com o TRT, a competência funcional para a medida seria do Superintendente Regional do Trabalho, conforme estabelece a CLT. Ao examinar recurso de revista da União, a segunda turma observou que a atividade é plenamente delegável aos auditores fiscais do trabalho. Isso porque a fiscalização garante o cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Da decisão, a BRF recorreu à SDI1. O relator dos embargos, ministro Evandro Valadão, assinalou que, embora a CLT estabeleça a competência do superintendente para a interdição, a regra geral é a possibilidade de delegação. Ele observou que a Portaria 1719 de 2014 do Ministério do Trabalho e Emprego, vigente à época, autorizava os auditores a ordenarem interdições em casos de perigo iminente à vida, à saúde ou à segurança de quem opera as máquinas. O ato de delegação é um ato discricionário e ele deve, por ser um ato discricionário, estar de acordo com o interesse público, e me parece que em situações tais é exatamente isso o que se pretende. Em novembro, o julgamento do caso foi retomado com o voto da ministra Dora Maria da Costa, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. Ela e os demais ministros da SDI1 acompanharam o entendimento do relator pela validade da interdição da máquina do frigorífico. A decisão foi unânime. Vamos agora para a sessão de dissídios coletivos, Luana, que extinguiu a ação de um sindicato patronal que tentava discutir reajustes salariais dos empregados. A decisão da SDC, Anderson, segue o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que empresas podem conceder espontaneamente vantagens aos trabalhadores sem a necessidade de autorização judicial. A repórter Larice de Paula acompanhou o julgamento do caso e tem as informações completas para a gente. Oi, Larice. Oi, Luana, Anderson. Na ação, o sindicato alegou que não tinha condições de atender às reivindicações dos empregados, principalmente por causa da situação econômica do país no período de pandemia da Covid-19. A entidade também argumentou que, como houve impasse nas negociações, precisou apresentar à Justiça do Trabalho uma proposta de aumento salarial e uma lista de cláusulas que deveriam ser cumpridas pelos trabalhadores. O processo, no entanto, foi extinto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina. Para o TRT, a falta de consenso por si só não dava ao sindicato patronal a prerrogativa de buscar uma solução unilateral na Justiça. A conclusão foi de que as empresas, na prática, têm poder para fazer concessões aos empregados sem intervenção judicial. Mesmo assim, a entidade sindical recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho.
insistindo na tese de que o dissídio coletivo não se resumiria a conceder vantagens ou benefícios econômicos aos trabalhadores. O objetivo seria chegar a uma solução razoável para as duas partes. No julgamento, a relatora do caso na SDC, ministra Kátia Arruda, citou diversos precedentes que tratam da ilegitimidade dos sindicatos patronais para esse fim. Conforme a jurisprudência predominante no TST, a representante das empresas não precisa ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, porque pode, espontaneamente, conceder vantagem aos empregados sem autorização judicial. Segundo a relatora, no caso de reduzirem direitos, cabe ao Sindicato de Trabalhadores optar pela realização de greves ou levar o conflito à justiça. A decisão foi unânime. O sindicato patronal entrou com recurso extraordinário. Luana, Anderson, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Larissa, e bom trabalho para você. Muito obrigada pelas informações, Larissa, e até a próxima. Para solucionar os processos com mais rapidez, o Tribunal Superior do Trabalho conta com um plenário virtual. É um sistema que permite o julgamento de forma colegiada. Os ministros e ministras fazem tudo pelo computador sem precisar sair do gabinete. Exatamente, Luana. E os julgamentos em sessões virtuais no tribunal passam por mudanças. Com as novas regras, é o relator ou a relatora quem escolhe submeter um processo a essa modalidade de análise. E tem mais, as sessões presenciais e virtuais vão poder ser publicadas na mesma pauta. A publicação deve respeitar o prazo de no mínimo 5 dias úteis entre a divulgação no Diário de Justiça eletrônico e o início do julgamento. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Logo após o intervalo, a legislação brasileira prevê o enfrentamento de qualquer tipo de discriminação. Mas os julgamentos na Justiça do Trabalho mostram que esse tipo de prática dentro das empresas ainda existe. O Revista TST mostra o caso de técnicas de enfermagem que devem ser indenizadas após terem sido demitidas e substituídas por profissionais homens. É daqui a pouco. Estamos de volta com um giro pelas turmas do TST e para acompanhar as sessões de julgamento em tempo real, é só acessar o nosso canal no YouTube. Além da transmissão ao vivo, também é possível ter acesso às gravações que ficam disponíveis para consulta a qualquer momento. Uma empresa no Pará foi condenada a indenizar técnicas de enfermagem demitidas e substituídas por profissionais homens. Exatamente, Luana. Para a sexta turma, a prática foi discriminatória, motivada por questão de gênero. E quem traz os detalhes para a gente agora sobre esse caso é o repórter Rossini Gomes. Oi, Rossini. Oi, Anderson, Luana. Olha só, a empresa dispensou 11 mulheres e contratou 19 homens. Dessas 11 trabalhadoras, 6 recorreram à justiça, alegando terem sido vítimas de discriminação de gênero. Na ação, elas declararam que a instituição submeteu todos os técnicos de enfermagem do sexo masculino a um treinamento de bombeiro civil e que depois desse aperfeiçoamento, eles acabaram contratados na nova função. E qual foi o posicionamento da empresa? Em defesa, ela argumentou que é prestadora de serviços e que houve uma mudança contratual. Essa alteração exigiu o recrutamento de empregados que pudessem acumular os 2 cargos. Ainda segundo a instituição, homens também foram demitidos no mesmo período. Em primeiro grau, o pedido das trabalhadoras foi negado. O juízo considerou que a empresa tinha 2 opções: formar quem já era contratado ou renovar o quadro de pessoal. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, manteve a sentença. A Corte entendeu que não há previsão legal expressa de proporcionalidade na dispensa de homens e mulheres. Além disso, o TRT considerou que a empresa não é obrigada a oferecer cursos às empregadas. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O caso, julgado pela sexta turma, ficou sob a relatoria da ministra Kátia Arruda. Ela destacou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Para a ministra, houve o inequívoco marcador de gênero como componente para dispensar as mulheres.
Na decisão, a ministra também questionou de onde se tira a conclusão de que a busca pelo melhor quadro de pessoal possível com trabalhadores que possam acumular funções não poderia incluir as mulheres. E se a obtenção do curso de bombeiro civil era imprescindível para manter o emprego, por que a empresa ofertou o curso quase que exclusivamente aos homens? E por que, mesmo oferecendo o curso a 2 mulheres, nenhuma permaneceu no emprego? A ministra Kátia Arruda também destacou que a Constituição Federal proíbe diferenciações trabalhistas por causa de sexo, idade, cor ou estado civil. A relatora citou ainda a Lei 9.029, de 1995, que tem o objetivo de coibir práticas discriminatórias no mercado de trabalho, e a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que combate a discriminação no emprego e na profissão. O voto da relatora foi seguido pelos demais ministros da sexta turma. Com a decisão unânime, cada trabalhadora será indenizada em R$ 5.000 por dano moral. E ainda cabe recurso. Anderson, Luana, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rossini. Até a próxima. E um agente do sistema socioeducativo que trabalhou como vigilante de supermercado durante licença médica teve a demissão por justa causa confirmada pela sétima turma. Depoimentos, vídeos e fotos comprovaram que ele atuou no comércio enquanto estava afastado pelo INSS. O agente trabalhava para a Fundação Casa em Ribeirão Preto, São Paulo, e foi afastado pelo INSS por auxílio-doença. O problema é que no mesmo período de afastamento ele foi flagrado trabalhando como vigilante em um supermercado local. Um colega, indignado por estar prestando serviço em dobro, o denunciou. A corregedoria então abriu o processo que resultou em demissão por improbidade administrativa. Na ação trabalhista, ele alegou que a denúncia era falsa e pediu a reversão da justa causa. Argumentou que saiu de licença por ter fraturado o dedo do pé e que por isso não poderia trabalhar como segurança. Afirmou ainda que somente esteve um dia no supermercado como cliente, quando foi filmado e fotografado pela corregedoria. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. Segundo a sentença, não havia prova convincente de que o agente efetivamente estivesse prestando serviços ao supermercado. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, ao reexaminar as provas, constatou que no vídeo o assistente estava na área após os caixas, vigiando as atividades e não aguardando a liberação de compras. Para o TRT, a conduta quebrou a confiança que deve estar presente na relação de emprego, o que torna impossível a manutenção do vínculo. O relator do recurso de revista do trabalhador, na sétima turma do TST, ministro Agra Belmonte, ressaltou que a Fundação Casa conseguiu comprovar no regional a falta grave atribuída ao empregado. Segundo o ministro, a questão foi resolvida com base na efetiva análise das provas produzidas nos autos e não cabe ao TST reexaminar fatos e provas. A decisão foi unânime e ainda é possível recorrer. Além de dirigir, um motorista de caminhão tinha de carregar mercadorias de mais de 60 quilos durante o serviço. Isso causou um problema na coluna e, por isso, ele deve ser indenizado. A quinta turma aumentou o valor da reparação por dano moral a ser paga ao trabalhador. Durante 8 anos de serviços prestados, o motorista ajudou a descarregar mercadorias pesadas, como geladeiras e móveis, sem auxílio de carrinhos ou elevadores. Ele desenvolveu hérnia de disco e foi afastado para tratamento pelo INSS. Na justiça, o trabalhador alegou que não tinha a doença quando foi contratado e que a perícia concluiu que as condições de trabalho agravaram o problema. O juízo de primeiro grau rejeitou os pedidos de indenização. A sentença levou em conta a conclusão do laudo pericial de que o motorista teria doenças de origem degenerativa ou relacionadas à idade. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, entendeu que a atividade exercida era naturalmente de risco acentuado. A Nova Casa Bahia foi então condenada a complementar a diferença entre o benefício previdenciário e o salário durante o período de afastamento. O TRT ainda fixou indenização por dano moral em R$ 2.000. A empresa então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a ministra Morgana Richa, relatora do caso na quinta turma, o valor da reparação fixado pelo TRT foi insignificante. Por isso, propôs aumentar a indenização para R$ 20.000.
A ministra ressaltou que o empregado está permanentemente incapacitado para as funções que exercia quando foi inicialmente contratado, embora tenha sido readaptado em outra área. Por isso, votou pela condenação da empresa ao pagamento de pensão mensal vitalícia de 100% do último salário do empregado. A manutenção do contrato com a readaptação de função e consequente percepção de salário não é óbice para o deferimento da pensão conforme a jurisprudência desta Corte. Com efeito, a pensão consiste em reparação pelo ato ilícito sofrido, enquanto salário é contraprestação pelo trabalho. São parcelas com naturezas jurídicas diversas. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. A penhora do apartamento de um casal para pagar créditos trabalhistas deve recair apenas sobre a parte do devedor. No processo julgado, como o marido é quem tem uma dívida trabalhista, a esposa vai ter preferência na arrematação ou o direito ao valor da parte dela do imóvel. A decisão é da quarta turma. O apartamento em Santos, litoral sul de São Paulo, foi penhorado na fase de execução trabalhista, em um processo movido por um eletricista contra a fábrica da qual o homem foi sócio. A empregadora fez acordo para pagamento parcelado de R$ 42 mil, mas não cumpriu o combinado. Sem bens da empresa disponíveis para pagar a dívida, os sócios passaram a responder pela execução também com o patrimônio pessoal. Contra essa medida, a esposa do sócio alegou, entre outros pontos, que o imóvel foi adquirido pelo casal antes do período em que o eletricista prestou serviço à fábrica. Portanto, não tinha sido comprado com o lucro da força de trabalho do marido. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, capital, manteve a penhora, por se tratar de bem indivisível. Isso levou a mulher a entrar com um novo recurso, dessa vez no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na quarta turma, a ministra Maria Cristina Peduzzi, explicou que o Código de Processo Civil de 2015 passou a autorizar a alienação judicial de bem indivisível, apenas resguardando o direito do coproprietário a uma cota-parte sobre o valor arrecadado, ou a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Apesar dessas garantias, a penhora deve recair apenas sobre a fração do devedor no patrimônio já individualizado. Por esse motivo, a esposa deve ter preferência na arrematação do apartamento ou o direito ao valor da parte dela do imóvel. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. A seguir, ambiciosos, inovadores e criativos. A geração Z, dos nascidos entre 1995 e 2010, representa mais de 20% da população brasileira. O segundo maior grupo de trabalhadores no país. E como podemos aprender com eles? A gente conta daqui a pouco. É missão da Justiça do Trabalho conscientizar e combater todo tipo de assédio. E para isso, nada melhor do que informação. E o tema do mês da Biblioteca Délio Maranhão do TST é justamente responsabilidade trabalhista no assédio moral ou sexual. Pelo QR Code que está aparecendo na tela, você acessa o conteúdo que reúne artigos e publicações de acesso aberto, além de capítulos de livros e da jurisprudência atualizada sobre a temática. Não deixe de conferir. Uma ferramenta de inteligência artificial lançada recentemente deve aumentar a produtividade dos profissionais que atuam na Justiça do Trabalho. É o ChatJT. Veja como funciona a ferramenta na reportagem de Larissa Batista. Você consegue se lembrar quando a sua vida era completamente analógica? Aquela época em que o uso da tecnologia na nossa rotina parecia algo distante ou até dispensável. Para as novas gerações, essa realidade sequer existe. E é verdade que hoje em dia é difícil encontrar alguma pessoa que não tenha tido contato com uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo. Seja por meio de uma imagem gerada virtualmente, a busca por uma resposta via chat ou coisas mais simples, como os filtros das redes sociais. Fato é, a inteligência artificial pode ser uma aliada quando o intuito é otimizar tempo, projetos e até decisões. Pensando nesse atual cenário, que envolve experiência virtual e personalização, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou a IA generativa, o ChatJT.
O dispositivo foi desenvolvido para tornar o dia a dia de ministros e ministras, magistrados e magistradas, servidores e servidoras, prestadores de serviço, estagiários e estagiárias do Judiciário Trabalhista mais produtivo e eficiente. O ChatJT tem um diferencial em relação às ferramentas de IA generativa que já existem no mercado. Ele auxilia exclusivamente profissionais da Justiça do Trabalho nas atividades diárias, com a automatização de consultas de leis e jurisprudência, rotinas dos fluxos de trabalho, tomada de decisões estratégicas, análise de documentos e criação de assistentes personalizados para as áreas jurídica e administrativa. A plataforma pode ser acessada em qualquer navegador de internet e funciona da seguinte forma: basta ao público interno entrar no ChatJT com o mesmo login e senha utilizados nos sistemas do tribunal. Em seguida, é só iniciar a conversa com uma pergunta. Por exemplo, gostaria de saber se há reconhecimento de vínculo empregatício em casos envolvendo motoristas por aplicativo, usando os acórdãos do ano de 2024. Pronto, a resposta é apresentada ao usuário em poucos segundos. Além disso, é possível utilizar assistentes e ferramentas, como o analisador de documentos, busca por jurisprudência e busca por URL. Outros diferenciais do ChatJT são o conhecimento especializado em direito trabalhista, foco no acesso à justiça, integração com sistemas da Justiça do Trabalho, constante aprendizado e aprimoramento, além de segurança e privacidade. O lançamento do ChatJT foi feito pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, durante a sessão de abertura do ano judiciário. Ele destacou a busca constante da Justiça Trabalhista em absorver as novas tecnologias. Não há justiça sem um sistema ágil e de qualidade de julgamentos qualificados na atuação do Poder Judiciário. O ano começa com foco, portanto, no aumento da produtividade do tribunal e todos os nossos esforços estão voltados para colocar em prática projetos que tenham por finalidade auxiliar no julgamento célere e eficiente dos processos que se encontram sob nossa responsabilidade. O ChatJT passará por atualizações e aperfeiçoamentos de acordo com as necessidades e sugestões apresentadas pelo público interno. Juízes e servidores poderão utilizá-lo para pesquisa de jurisprudência, elaboração de documentos e muito mais. O ChatJT foi desenvolvido com foco na segurança e na preservação dos dados pessoais, garantindo total sigilo e confiabilidade. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga, presidente do TST e do CSJT, participou do lançamento do plano para enfrentar questões urgentes das prisões brasileiras. O tribunal firmou acordo com o Conselho Nacional de Justiça para ampliar a inserção de pessoas egressas do sistema prisional no mercado de trabalho. Atualmente, o Brasil tem mais de 670 mil pessoas encarceradas. A valorização do trabalho era exatamente garantir um trabalho decente para a população carcerária e prisional. E esse trabalho decente era preciso que houvesse respeito. Respeito pela remuneração. Respeito pela manutenção dos princípios que norteiam essa função do trabalho legal. Bendita hora em que nós podemos realizar. Bendita parceria que nós podemos fazer no direito do trabalho. Trabalho e ressocialização, inclusive, foi assunto na 7ª temporada do podcast Trabalho em Pauta. O episódio tratou do retorno ao trabalho de quem está ou esteve preso. A versão completa está disponível no YouTube do TST. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, realizou a 2ª correição ordinária do ano. Desta vez, no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no Maranhão. Entre os pontos fortes do tribunal, foi destacado o cumprimento da meta 5 do Conselho Nacional de Justiça,
para a redução do congestionamento de processos no regional e a redução do prazo médio para julgamento da admissibilidade de recurso de revista. Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prêmio Justiça do Trabalho de Comunicação Social. A premiação oferecida pelo TST e pelo CSJT é para reconhecer projetos realizados pelos Tribunais Regionais do Trabalho de Rádio, Televisão, Redes Sociais, Comunicação Interna e Projeto Gráfico. Para conferir o regulamento do prêmio, é só acessar o QR Code que aparece na sua tela. Está no ar a nova temporada completa do Jornada. Com 3 episódios, o programa destaca temas atuais, sempre com foco no mercado de trabalho. E tem episódios sobre a geração Z, Anderson, que compreende os nascidos entre 1995 e 2010. Quais são as características marcantes desse grupo e o que nós, de outras faixas etárias, podemos aprender com eles? A gente conversa agora com a editora e apresentadora do programa, Luma Soares. Oi, Luma! Oi, Luana, Anderson, tem muita coisa para se falar sobre eles, os Zoomers, a geração Z. Nesta 6ª temporada do programa Jornada, a gente destaca as principais características desse grupo, como esses jovens se comportam profissionalmente, as vantagens e os desafios que eles trazem para as empresas. Na temporada, abordamos ainda o ofício, os saberes e as práticas das parteiras tradicionais, atividade que foi reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Cultural do Brasil em 2024. Conseguimos conversar com a parteira Edna Conceição de Oliveira, de 76 anos, e com outras profissionais que atuam nos diferentes momentos da gestação, desde o pré-natal até o nascimento dos bebês. Durante a temporada também falamos sobre racismo ambiental, uma realidade que atinge populações vulnerabilizadas no país. Conversamos com pessoas que vivem em regiões afetadas pelas mudanças climáticas aqui no Distrito Federal e com especialistas que analisam o impacto dos extremos climáticos no Brasil. Isso e muito mais você confere na playlist do programa Jornada, disponível no canal oficial do TST no YouTube. Luana, Anderson. Tá certo, Luma. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Luma. Até a próxima. E o Revista TST termina aqui. A gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada pela companhia e não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais. Tchau, tchau.